que são adipocitocinas? Como elas se comportam no indivíduo obeso? E qual é o papel do exercício nas adipocitocinas? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Viajando pela Fisiologia aqui no YouTube. Como você que me acompanha há mais tempo já sabe, eu fico pescando as perguntas e as dúvidas que vocês mandam para mim e transformo em novos vídeos aqui no canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as famosas adipocitocinas, o que são elas, como que elas se comportam no indivíduo obeso e principalmente como que o exercício atua sobre as adipocitocinas. Mas antes de seguir aqui no conteúdo é o seguinte, se você está chegando agora e não se inscreveu, por favor, faça a sua inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada. 2 vezes por semana eu coloco novos vídeos aqui para você, beleza? E assiste esse vídeo até o final, porque eu vou liberar um negócio que é exclusivo só para você aqui do YouTube. E o melhor de tudo é de graça. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em adipocitocinas, eu preparei aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia alguns pontos importantes para a gente poder entender esse tema, que é um tema complexo, né? Então, só para você ter uma ideia, em 1994, pesquisadores japoneses descobriram que a célula adiposa, né, o famoso adipócito, era uma célula que não servia apenas para fabricar e armazenar gordura, mas que as células adiposas, elas tinham a capacidade de produzir substâncias proteicas, substâncias à base de proteínas, e que essas substâncias que eram produzidas pela célula adiposa, elas poderiam ter uma ação autócrina, uma ação parácrina ou uma ação endócrina. Então, só para a gente lembrar, o que é uma ação autócrina? Por exemplo, a célula adiposa produz uma adipocitocina, e essa adipocitocina, ela não vai para o sangue, ela fica presa dentro da própria célula adiposa e ela vai exercer as suas funções dentro da própria célula adiposa. Então, quando uma célula produz uma substância proteica e essa substância age dentro da própria célula que a produziu, a gente vai dizer que isso é uma ação autócrina. O que é uma ação parácrina? Uma ação parácrina é o seguinte, se você pegar a célula adiposa, você tem milhões de células adiposas, uma do ladinho da outra, certo? Então imagina o seguinte, uma célula adiposa produz uma adipocitocina, essa adipocitocina ela sai dessa célula adiposa que a produziu e ela vai agir numa célula adiposa vizinha, por exemplo. Então isso é uma ação parácrina. E tem adipocitocinas que têm ação endócrina. O que é ação endócrina? Elas são produzidas na célula adiposa, elas migram para fora da célula adiposa, vão para o sangue e o sangue transporta essa adipocitocina, por exemplo, até o cérebro, até o osso, até o coração, até o músculo esquelético. Então, lá em 1994, se descobriu que a célula adiposa produzia substâncias à base de proteínas, né, que são substâncias proteicas, que se deu o nome de adipocitocinas. Então se descobriu que o tecido adiposo ele tinha uma função similar à função de uma glândula endócrina, por exemplo, similar à hipófise, similar à tireoide, similar à suprarrenal, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é na terminologia. Quando você pegar os livros de fisiologia, de treinamento, os artigos, você vai encontrar isso com o nome de adipocitocinas ou com o nome de adipocinas, quer dizer basicamente a mesma coisa, tá? E aí para você nunca mais esquecer, vamos pegar o termo adipocinas, pode ser? Pode ser? Vou pegar o giz aqui, ó. Então vamos lá, o termo adipocinas, o que significa? Adipo quer dizer de célula adiposa, tecido adiposo. E toda palavra que tem a terminação ina quer dizer que é uma substância derivada de proteínas. Certo? Então são substâncias proteicas produzidas pelo tecido adiposo e já já você vai entender por que tem esse termo, né? Adipo, tecido adiposo, ina quer dizer proteína, mas tem um tal de cito aqui e cito vem de célula, não é isso? Então, beleza, vamos usar o nome adipocina. Segundo, essas adipocinas ou adipocitocinas são substâncias proteicas produzidas pela célula adiposa. Então olha como é interessante isso daqui. A célula adiposa, principalmente quando ela aumenta de tamanho, a pessoa engorda. Então a célula adiposa ela hipertrofia. Por que ela hipertrofia? Porque tem muito acúmulo de gordura nela, beleza? Então conforme essa célula ela vai hipertrofiando, eu tenho uma célula do sistema imune chamada macrófagos,
e esses macrófagos invadem a célula adiposa hipertrofiada. E esses macrófagos são células do sistema imune que também produzem proteínas chamadas de citocinas. Só que nesse exemplo, veja só, eu tenho uma célula, né? Tenho uma célula adiposa que hipertrofiou, eu tenho uma célula chamada macrófago que vai entrar dentro da célula adiposa e esse macrófago vai estimular a célula adiposa a produzir essa tal de adipocina. Por isso que em muitos livros você encontra o nome adipocitocinas. Cito vem de macrófago, que é célula, beleza? Mas pouco importa se você vai usar essa terminologia, se você vai usar essa terminologia, o que importa é que você está entendendo. Então, aumentou a célula de gordura, teve a invasão do macrófago, o macrófago vai estimular o processo de produção da adipocina, e aí essas adipocinas, muitas delas vão ser liberadas para o sangue vai transportar isso para o fígado, para o cérebro, para o coração, para o osso e para os músculos esqueléticos. Só para você ter uma ideia, hoje a gente sabe que o tecido adiposo ele produz mais de 180 diferentes tipos de adipocinas, e não daria num vídeo aqui do YouTube a gente falar de todas. Então eu escolhi aqui 5 das principais, 5 daquelas que têm maior importância, certo? Então quais são as principais adipocinas ou adipocitocinas? Então anota aí. Primeiro, o famoso TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa. Segundo, a interleucina 6, e L é a abreviação de interleucina 6. Terceiro, a interleucina 10, a adiponectina e a mais recente de todas descoberta pela ciência, a famosa ispexina, beleza? Então, estou dando aqui 5 exemplos de adipocinas, existem várias outras. Por exemplo, tem a resistina, por exemplo, tem a vastidina, tem várias outras, beleza? E aí, olha que interessante, uma coisa para a gente entender. Todas as adipocinas produzidas pelo tecido adiposo, elas podem ter uma ação chamada de pró-inflamatória ou uma ação chamada de anti-inflamatória. O que é uma ação pró-inflamatória? Pró-inflamatória significa o seguinte, por exemplo, o tecido adiposo produziu uma adipocina chamada TNF-alfa, o TNF-alfa foi para o sangue e esse TNF-alfa, por exemplo, vai agir no cérebro. E a ação do TNF-alfa no cérebro é produzir um mecanismo inflamatório no cérebro. Então, a palavra pró, né, a junção das palavras pró-inflamatória, significa que a adipocina vai estimular um mecanismo inflamatório. Então eu tenho adipocinas que vão agir no músculo, no cérebro, no osso, no fígado e vão inflamar esse cérebro, esse músculo, esse fígado e esse osso, beleza? Por outro lado, eu tenho adipocinas conhecidas como anti-inflamatórias. O que significa anti-inflamatórias? São adipocinas que vão combater essa ação inflamatória. Então olha que interessante, vem aqui comigo, ó. Vamos imaginar que você é um indivíduo magro, porque você é jovem, porque você treina, você se alimenta bem. Aí vamos imaginar que por qualquer razão você diminuiu o treino, começou a comer muita besteira, ficou muito estressado e de repente você começou a engordar, sua calça ficou apertada. De repente você percebeu que a circunferência abdominal aumentou alguns centímetros. Você ganhou mais gordura ao ponto do teu percentual de gordura aumentar. Então você engordou. E se você engordou, é porque as células adiposas passaram a acumular mais gordura e elas hipertrofiaram, beleza? Se elas hipertrofiaram, presta atenção aqui. Quando você hipertrofia a célula adiposa, existem adipocinas que vão ser aumentadas. E existem adipocinas que vão ser diminuídas. Então, por exemplo, o TNF-alfa é uma adipocina pró-inflamatória, estimula a inflamação. A interleucina 6, produzida pela célula adiposa, é uma adipocina pró-inflamatória, estimula a inflamação. A interleucina 10, a adiponectina e a ispexina são adipocinas anti-inflamatórias, ou seja, combatem a inflamação. Então, se eu te perguntar, o que é bom? É bom eu ter em maior quantidade as adipocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias? Você vai dizer anti-inflamatórias. Por quê? Porque combate a inflamação, então protege de doença, ajuda as pessoas a emagrecer, ajuda as pessoas a terem mais saúde. Mas olha que interessante. Quando a gente passa a ganhar peso e engorda, olha o que acontece
com as adipocinas. Então TNF-alfa fica aumentado, interleucina 6 fica aumentada, portanto indivíduos obesos são indivíduos que são altamente inflamados. Por isso que o conceito de obesidade é doença endócrino-metabólica caracterizada por um estado crônico de inflamação de baixo grau. O indivíduo obeso é um indivíduo inflamado. E por que ele é inflamado? Porque o fato dele ter ganhado peso hipertrofiou demais a célula adiposa. O fato de hipertrofiar demais a célula adiposa, houve uma grande invasão de macrófago. E o macrófago estimulou a produção de TNF-alfa e de interleucina 6, criando um estado de inflamação. Só que olha que interessante. Nesse mesmo indivíduo obeso, o nível de interleucina 10, adiponectina e expectina diminui. Então quer dizer, eu tenho um efeito anti-inflamatório menor e um efeito inflamatório maior. E aí a pergunta é, como que isso se traduz no dia a dia da vida do obeso? Você já reparou que o obeso ele está sempre cansado? Que o obeso ele está sempre desmotivado? Ele está sempre, sabe, sem vontade de fazer, não tem vontade de fazer exercício, tem vontade de ficar o tempo todo sentado, tudo para ele vai dar errado, não vai dar certo. Você já reparou? Por quê? Porque o excesso de interleucina 6 no cérebro minimiza, diminui a velocidade das sinapses nervosas, principalmente em áreas cerebrais ligadas à motivação. Então é natural essa pessoa se sentir mais lenta, sabe, mais cabisbaixa. Uma pessoa, sabe, é mais pessimista. Por quê? Não é que nem as pessoas falam, né, entre aspas, isso é viadagem, isso é não sei o quê. Não é, cara, é fisiologia. Por quê? Porque esse cara tem muita interleucina 6 no cérebro, estimulando o mecanismo inflamatório. Agora, o exercício é tão perfeito que quando esse indivíduo obeso ou qualquer pessoa faz exercício, o impacto do exercício na ação das adipocinas é ao inverso do que diz, é diferente do que acontece no obeso. Então, por exemplo, o exercício vai diminuir o nível de TNF-alfa, vai diminuir o nível de interleucina 6, vai aumentar o nível de interleucina 10, o nível de adiponectina e o nível de expectina. Por isso que o exercício ele é conhecido como um meio não farmacológico de produzir um efeito anti-inflamatório, que combate a inflamação. Professor, mas em vias de fato, para que isso serve para mim lá na academia? Muito simples. Não adianta você querer emagrecer um gordinho rápido se primeiro você não desinflamar ele. Porque para você desinflamar, para você emagrecer, precisa primeiro desinflamar o indivíduo. E como que você desinflama o indivíduo? Aumentando isso e aumentando isso, porque isso daqui aumentado, isso vai aumentar a sensibilidade do hormônio insulina. Isso vai aumentar a capacidade de gasto energético no exercício. Isso vai aumentar a condição de consumo de glicogênio muscular. Então não adianta você querer emagrecer rápido sem antes desinflamar. E como é que você desinflama? Com exercício. Por isso que é muito comum as pessoas perderem uma quantidade maior de peso no início de um programa de exercício. Por quê? Porque está desinflamando. E, portanto, exercício é essencial. Beleza? Então, claro que tem vários outros tipos de adipocinas que não dá tempo de falar nesse vídeo, mas é o seguinte, se você quiser entender melhor como que as adipocinas agem no processo de obesidade, desenvolvimento de diabetes e principalmente como que o exercício age para inibir isso daqui, como prescrever o exercício para um idoso, qual o modelo de periodização usar na musculação, se é melhor treino só aeróbico, treino resistido ou treino combinado. Se você quiser saber mais, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo, que é de uma aula que eu fiz. Essa aula tem mais ou menos aí 1h30 de duração, e é uma aula que eu falo sobre obesidade e exercício, para aprofundar mais o conhecimento, não só sobre obesidade, mas principalmente quais as diretrizes para prescrever HIIT, quais as diretrizes para prescrever treino aeróbico, prescrever a musculação, como periodizar a musculação, e é uma aula 100% gratuita. Então clica agora no link que está aqui na descrição desse vídeo para você assistir essa aula, e ela é exclusiva para você que está aqui no YouTube, beleza? Então, ó, gostou desse vídeo, cara? Esse vídeo mereceu, né? Senta o dedo no like, compartilha, deixa os seus comentários, e se você não está inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. Eu quero muito chegar a 100 mil inscritos até o final de 2022. Tá difícil, cara, mas nós vamos lá, beleza? E você me ajudando, eu vou ficar mais animado para produzir mais vídeos como esses, beleza? Então tira um print aí da tela para você não esquecer mais a questão das adipocinas no indivíduo obeso, no indivíduo que tem também, que é obeso e faz exercício. Um grande abraço e até o próximo vídeo.